Olá, gente! Olha, nós aqui de novo, mais uma vez com vocês, para um outro podcast. Hoje o nosso episódio é Celulares na Escola. Mais uma vez, o nosso querido Adalto conosco, né? Para quem não me conhece, eu sou a Daniela, do IP Bela Vista, sou pedagoga, psicopedagoga, e hoje a gente vai conversar por... né, esse assunto desse vilão tão grande que é, ou não é, o celular. Mas aqui, mais uma vez, à minha direita, tá? Eu tenho o Adalto, o professor Adalto. Hoje eu vou ler para vocês, tá, o currículo dele. Né? O Adalto ele é pedagogo pela Universidade Norte do Paraná, especialização em psicopedagogia, mestre em educação e saúde na infância e na adolescência pela Universidade Federal de São Paulo. Tem experiência na área da educação, com ênfase na docência e gestão escolar, né? Bem próprio, né, para esse tema nosso hoje. Atuou como professor e diretor de escola, supervisor na Rede Municipal de Educação entre 2017 e 2018, diretor do Departamento de Educação Inclusiva da Unidade de Gestão de Educação de Jundiaí, coordenando políticas voltadas à equidade e acessibilidade educacional. Além disso, exerceu vice-presidência do CACS, do Fundeb de Jundiaí e do Conselho Municipal de Educação de Jundiaí também, do Conselho Municipal da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e contribuiu com a formulação e fiscalização de políticas educacionais. Atualmente exerce a função de diretor de escola e desenvolve pesquisas na áreas de inclusão, história de educação e educação matemática. E hoje a gente tem um convidado super especial que está aí com a gente na tela, o professor Luiz Fernando Salles Gianecchini, né? Gianellini, desculpa. O professor Luiz é graduado, especialista e mestre em Direito, tá? Ele é sócio da Salles Gianellini Advogados e atua na área educacional, civil, consumidor, família, administrativo, imobiliário, empresarial e societário, trabalhista e tributário e direito digital, que é o que nós vamos conversar hoje, né? A gente vai conversar sobre a Lei 15.100 de 2025, que vai falar a respeito dos celulares na escola, né? E o nosso convidado, né? Ele é professor convidado da ESA, da PUC de São Paulo, na área de Direito Educacional, professor convidado da Damásio Educacional no programa de pós-graduação em Privacidade e Proteção de Dados. Autor do livro Consentimento previsto na LGPD e a sua aplicação nos contratos eletrônicos. Autor de diversos artigos que fala sobre a tutela cautelar, a tutela antecipada. Deixa eu virar aqui. Publicação de capítulo de livros como os princípios gerais do direito aplicado ao contencioso fiscal paulista. A publicação do livro Covid 2019, Aspectos Multidisciplinares do Direito. Capítulo de livro Covid-19, Aspectos Multidisciplinares na Educação. Capítulo de livro Por Dentro da Escola, em coautoria com diversos autores. E Paradigmas do Direito Brasileiro 2. As inovações da Lei Geral de Proteção de Dados e as inovações da Lei de Proteção de Dados como medidas protetivas aqui, como Lei Geral de Proteção. Tá bom? Professor Luiz, bem-vindo ao nosso podcast. Adalto, bem-vindo mais uma vez, né? E aí agora a gente vai conversar. Será, né, que o celular é um grande vilão mesmo, né? Como é que fica
agora a dinâmica da escola, o contexto da escola, como é que fica a relação dos alunos, dos professores com esta ferramenta de trabalho, porque ele pode ser, sim, uma ferramenta de trabalho se bem usada, se bem aplicada. Né? Como é que ficam os alunos com necessidades especiais, com os alunos que precisam, né, do uso da tecnologia, do uso do celular, para eles estarem incluídos de fato dentro da escola, na sala de aula, usando o recurso do celular para ampliar e para auxiliá-los na educação. Vamos conversar um pouquinho com o professor Luiz. Professor Luiz, você consegue conversar conosco e falar um pouquinho sobre a Lei 15.100, por favor? Bom, em primeiro lugar, bom dia, Daniela, bom dia, professor Adalto. Queria dizer inicialmente que é um prazer compartilhar essas experiências com vocês, sobretudo com pessoas que têm um conhecimento próprio, já que trabalham dentro da educação, dentro da sala de aula e dentro da escola, que trazem uma experiência mais direta em relação à dinâmica que existe entre o processo de aprendizagem e os celulares. É um prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, em primeiro lugar, é necessário dizer que a lei, no estado de São Paulo, a exemplo de alguns outros estados da federação, na verdade não é novidade. Em 2007 já existia uma lei no estado de São Paulo que disciplinava a proibição do uso de celular. Obviamente que ela fazia uma restrição, ela dava um enfoque maior para o uso indiscriminado, para o uso nocivo ou não pedagógico do celular dentro das escolas. Então, a novidade, tanto da Lei 15.100 de 2025, quanto da Lei Paulista 18.058, de 5 de dezembro de 2024, perpassam pela proibição geral do uso dos equipamentos portáteis com acesso à internet, nos quais se inclui o celular, mas que não ficam adstritos a esses equipamentos, né? É possível pensar no tablet, no smartwatch e em outros tantos dispositivos móveis que permitem o acesso à internet. Então, eu acho que a principal inovação está na ratio da própria lei, nas razões que levaram à edição da lei. Essa é a principal novidade, e para além de ser a principal novidade, é vamos dizer assim, o principal elemento motivador da necessidade da sua edição. Querendo dividir com o Adalto essa experiência de que do ponto de vista jurídico, a inovação legal reside na causa da sua edição, que é justamente isso que vocês estavam falando aí, né? Disciplinar ou normatizar o uso do celular. Mas como eu tinha mencionado anteriormente, na verdade o uso do celular, a normatização do equipamento, ela não é propriamente uma novidade. Isso porque os regimentos escolares, as propostas políticas pedagógicas já podiam disciplinar de alguma maneira de que forma os estudantes precisam se comportar dentro do ambiente escolar e quais seriam as ferramentas ou todo o ferramental disponibilizado para os estudantes para o desenvolvimento da atividade pedagógica. A normatização, ela acaba sendo, vamos dizer assim, salutar, saudável ou importante, porque ela visa informar uma relação que fugia
basicamente, das 4 paredes da escola, que era essa integração família e escola em relação ao uso do celular pelo estudante. Sim. Quero dizer com isso o seguinte, não é novidade para ninguém que a família e o Estado têm o dever de garantir a educação para todos, porque é um direito de todos. O fato é que, como foi aí referido pelo Adalto, não é de hoje que o PISA vem e outros testes, outras avaliações, e aí a Dani, com toda a autoridade do argumento, pode trazer para nós dados mais concretos, que todos os estudantes que passam tempo demasiado fazendo uso do celular acabam desenvolvendo, para além de prejuízos no processo de aprendizagem, que foi o que o Adalto falou em específico em relação à matemática, quando fez referência ao PISA, problemas de saúde. Sim, exatamente. Então, isso desdobra em ansiedade, depressão, irritabilidade, antissociabilidade. Lembrando o seguinte, lá atrás, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de decidir a respeito da prática do ensino domiciliar no Brasil e, por ampla maioria, 10-1, o ensino domiciliar foi considerado proibido no Brasil sem que sobreviesse a edição de uma lei. Mas qual foi a causa preponderante que determinou ou conduziu esse resultado de julgamento? Foi justamente o aspecto da sociabilidade do estudante, que ficou, então, comprometida, ou ficaria comprometida, pelo fato dele não indo para a escola, não conviver com outras crianças, não conviver com outras realidades, não conseguir conviver com as diferenças para poder entender que a participação dele enquanto cidadão no processo democrático envolve justamente o respeito a essas diferenças. Só que o que acabou acontecendo com esse uso exagerado ou, vamos dizer, ilimitado do celular? Os alunos acabaram criando uma própria bolha dentro da própria carteira, dentro da própria escola. E eles passaram a viver esse isolamento, ainda que tivessem um colega a 1 metro de distância ou menos do que isso. E isso não comprometeu, como eu disse, só o aspecto pedagógico, desdobrou por uma questão de saúde pública. E foi sobre essa dupla perspectiva que a lei acabou sendo, vamos dizer assim, uma medida comemorada por toda a comunidade, inclusive por parte das famílias, porque em alguns casos os próprios pais revelaram uma enorme dificuldade de controlar ou, vamos dizer assim, exercer o que em direito a gente chama de controle parental acerca do uso, não só em termos de qualidade, mas em termos de quantidade de exposição às tecnologias dentro das suas próprias casas. Se você reparar, Dani, e aí o Adalto também pode trazer isso como gestor escolar, como professor, existem casos em que os alunos, durante os intervalos, em vez de interagirem ali um com o outro, conversando, eles falavam entre eles, mas pelo celular. Exatamente, exatamente. Então, assim, o que trouxe de novidade foi esse aspecto, Dani. Aproveitando a deixa do professor e deixando de seguir um pouquinho o nosso roteiro, né, mas aproveitando esse gancho, a gente tem, inclusive, agora no CID-11, a gente tem uma classificação, né, para as pessoas que estão viciadas em games. De tanto que isso impactou na saúde mental e na saúde pública. Tá? Imagina isso dentro da escola e os alunos dentro de uma bolha, assim, né? Fechados ali.
E a gente está falando de um cérebro em desenvolvimento. E esse cérebro em desenvolvimento, ele precisa de outras coisas para se desenvolver e para se estimular. Não só o eletrônico. Mas como a gente estava desmedido, né, como foi uma coisa desmedida, e a gente tem que lembrar também que a gente veio de um processo de pandemia, onde teve aula online, o acesso aos eletrônicos, e isso favoreceu, tá? Foi um fator que favoreceu para que os alunos ficassem aí mais viciados. Eu vou usar esse termo mesmo, porque é isso que é. Tá? É o vício em eletrônicos. Então, a gente tem o CID, a gente tem até a classificação no CID, que é 6C51. Vocês podem procurar aí. E é muito triste, gente. É muito triste porque eu vou falar assim, de um caso bem radical. A gente tem alunos que não conseguem parar de usar o eletrônico nem para ir ao banheiro, tá? Nem para ir ao banheiro. Então, e vira um transtorno dentro de casa e um transtorno fora de casa. Imagine isso na escola. Como é que a gente vai ter uma sequência pedagógica se o aluno ele está viciado, né? Se ele não está preparado dentro do ambiente escolar para receber todo o conteúdo pedagógico, fazer a socialização, né? É muito triste, muito triste. Então, assim, tem coisas que são muito radicais que eu acho que a força da lei a gente precisa, né? Se faz necessária. Adalto, quer complementar? Que eu estou vendo que você está aqui. Né? Hoje eu recebi um vídeo do Drauzio Varela falando sobre a dependência do uso do celular. Que ela pode ser, a expressão que ele usa também é dependência, mas ela pode ser comparada ao uso de outras drogas. Sim. Por exemplo, quando a gente chega na escola muito cansado, abatido, a gente vai lá e toma um café. E a cafeína vai agir sobre os nossos neurotransmissores e vai deixar a gente um pouquinho mais atento. De modo geral, é assim que as drogas funcionam. Elas operam no cérebro, mexendo com os hormônios e com os neurotransmissores. Isso causa reações físicas, inclusive. Sim. Quando a gente pesquisa esse assunto na internet, a gente vai ver muitos vídeos com relatos de jovens sobre como o celular afeta a vida deles. Um dos relatos mais comuns são as notificações. Que eles estão com o celular na mesa durante a aula, recebem uma notificação e entram num estado de ansiedade para poder pegar o celular e verificar essa notificação, essa mensagem, ou a marcação na rede social, ou a publicação de um influencer que eles seguem. O resultado prático disso, no contexto da sala de aula, é que toda a interrupção da atenção leva cerca de 20 a 28 minutos para que seja retomada para a sala de aula, né, para o conteúdo que estava sendo trabalhado. Se a aula do professor dura em torno de 45 a 50 minutos, uma notificação faz com que eles percam metade do conteúdo dessa aula. E voltando para a questão do vício, o celular tem um efeito sobre os neurotransmissores, um efeito de satisfação imediata. Um efeito no sistema dopaminérgico, serotoninérgico. Exato. Tá? Que gera uma sensação de recompensa. Sensação de prazer. Ela dá uma sensação de prazer. Assim como o álcool, a bebida, ou o esporte. O esporte, sim. Porque a gente vai ter muitas formas de movimentar esse sistema de prazer. Então, a gente recebe, dependendo do estímulo, uma dose maior, uma dose menor desses neurotransmissores. Quando a gente ganha uma medalha, a gente recebe uma dose maior, essa sensação dura por mais tempo. Quando a gente está numa rede social e a gente vê um vídeo de um gatinho que foi pular da mesa, caiu, o resultado é que é uma dose menor e faz com que a gente queira buscar novamente a sensação de prazer e rode o feed para ver o próximo vídeo, rode o feed para ver o próximo feed, e a gente acaba ficando preso dentro de um looping de tentativa de satisfação. Isso compromete praticamente uma aula toda. Porque se o estudante pegar o celular 2 vezes durante a aula, ele perdeu a atenção direcionada dele durante todo o período. O problema maior é que assim, a gente fica esperando essa recompensa a longo prazo, né? Porque se eu tenho lá, chegou a notificação, eu recebi essa notificação e de repente eu me distraí, mas como eu estou dentro da sala de aula,
né? Alguns alunos, né, até se limitam, até entram dentro de um limite ali. Ah, não, agora não pode, né? Tem aluno que é desmedido, mas tem aluno que consegue esse controle inibitório maior. Mas a maioria não tem maturidade para conseguir esse controle. E aí o que acontece? A gente sai da sala de aula, a gente vai para o intervalo, a gente vai para casa e a gente entra num looping que a gente não consegue sair a longo prazo. Isso a gente está falando dentro da sala de aula de uma notificação, hein? Imagina como isso é ao longo do dia. Né? Impacta demais. E outra, a gente está na escola, gente, para treinar a atenção do aluno, para direcionar a atenção do aluno. A gente faz vários exercícios, a gente tem vários conteúdos que a gente vai direcionando a atenção, porque a atenção é algo que você aprende a manter a atenção. E daí, como é que a gente vai aprender a manter a atenção e direcionar a nossa atenção para o alvo necessário se a gente está se distraindo, né? Daí fica difícil. Eu gostaria de devolver a fala para o professor Luiz com algumas provocações em relação à lei. A primeira é que a lei foi aprovada com uma facilidade muito grande e com um apoio da população muito grande. Se, na sua opinião, quando esse tipo de movimento acontece, as leis têm mais chances de implementação ou mais chances de se tornarem obsoletas? E, ao proibir o uso... proibir não, né? Ela restringe o uso individual dos aparelhos na escola, ela estaria ferindo algum outro direito fundamental, como, por exemplo, o da comunicação? Antes de responder as provocações do Adalto, eu só queria fazer uma complementação, um parênteses no que a Daniela falou. Imagina o seguinte, uma interrupção de uma mensagem que chega no WhatsApp, um feed ou coisa assim, atrapalha 28 minutos, de acordo com o que o Adalto referiu, a atenção de um aluno. Imagina para um professor que cuida de uma classe com 28 alunos. Exatamente. Porque, veja, a atenção desviada do professor para um aluno não prejudica só o aluno que teve a atenção desviada por causa do celular, mas prejudica todo o contexto de sala de aula, na medida em que o professor é obrigado a parar para poder focar naquilo que não deveria sequer ter atrapalhado. Exatamente. Né? Bom, mas respondendo às provocações, a chance da lei pegar ou da lei, vamos dizer assim, funcionar. Via de regra no Brasil, Adalto, as leis funcionam quando elas têm assim, um apelo social ou um anseio social que permite vamos dizer, uma satisfação do interesse público, tá? Ou quando, então, para garantia do próprio interesse público, ainda que a despeito de não haver um interesse propriamente dito da população, a lei traz como consequências penalidades que fazem doer na parte mais sensível do corpo do ser humano, que via de regra é o bolso. Então, assim, no caso das leis que restringem o uso do celular, me parece que essa, vamos dizer assim, inovação legislativa será comemorada e trará, obviamente, uma adesão social bastante grande, porque ela se baseia em 3 pilares principais: controle parental por parte das famílias, melhoria do processo de aprendizagem por parte da escola e, finalmente, uma melhora da qualidade de saúde física e psicológica dos alunos. Sim. Então, ela traz como disciplina normativa um propósito muito mais direcionado a melhorar a vida das pessoas do que, de fato, se preocupar em punir a vida das pessoas. Então, isso traz como consequência uma lei que acaba sendo comemorada, que acaba sendo
praticada. E a melhor maneira, a melhor forma de você medir a temperatura da adesão de uma população ao cumprimento de uma lei é quando a própria população se incumbe de não só cumpri-la, mas também de fiscalizar o cumprimento dessa própria lei. Então, isso permite com que isso dê respaldo para a aplicação cada vez maior em larga escala da lei. E em relação ao segundo questionamento, se a lei teria ofendido ou transgredido ou de alguma maneira violado o direito fundamental, que é o que consiste no uso das faculdades, das liberdades, como nós chamamos, né? Do uso da propriedade privada também. Bom, inicialmente é necessário dizer que não existe direito irrestrito e absoluto. Nós vivemos em uma democracia e é pressuposto básico da democracia o entendimento de que o direito do sujeito termina quando começa o direito do próximo. Então, se um aluno, fazendo uso do celular, atrapalha a atenção dele, do professor e, via de consequência, dos demais alunos, é necessário lembrar que a vedação do uso indiscriminado do celular visa respeitar o direito do outro aluno, que foi para a escola para garantir o máximo possível a exploração do seu direito de ter uma educação de qualidade. Então, penso eu, de uma maneira bastante objetiva, que não há que se cogitar da mínima hipótese de violação de qualquer tipo de direito, na medida em que o pressuposto básico da convivência num processo democrático é justamente respeitar as diferenças e, para além disso, uma convivência harmoniosa entre direitos de mesma grandeza e de mesmo valor. E aqui a gente está discutindo direito de liberdade de um lado, direito de propriedade atrelado ao direito de liberdade, e do outro lado, em contraposição teórica, o direito a quê? Ao direito ao processo de educação de qualidade, que também está previsto na Constituição, lá no 205, mas especialmente no artigo 6º, como um direito social, como um dever da sociedade, é uma política, e isso é bom que fique claro, viu, Adalto? Educação de qualidade não é uma política de governo, então entra presidente, entra governador, sai governador, entra prefeito, sai prefeito. A educação é política de Estado. Todos que sentarem na cadeira terão que cumprir com aquela obrigação. Então, nós estamos em contraposição à liberdade e à propriedade, nós temos a educação de qualidade e a saúde. Por quê? O uso indiscriminado e excessivo do celular traz um problema de saúde. E para as pessoas de baixa renda, isso desdobra em ônus de sobrecarga financeira, inclusive para o custeio de um tratamento que vai ser dispendido pelo SUS. E aí, para trazer um incremento do quanto isso é perigoso, eu queria lembrá-los daquele estudante de medicina que invadiu uma sala de cinema aqui no shopping, em um shopping aqui de São Paulo, em que disparou uma metralhadora contra um número de espectadores que estavam naquela sala e que tinha sido motivado pelo uso nocivo, indiscriminado e excessivo de um videogame violento. Então, vejam a que ponto isso pode trazer consequências, porque desbordou não só da questão do aspecto psicológico, de saúde mental da própria pessoa, e nem tampouco e nem ficou adstrito também a um processo de prejuízo do processo de aprendizagem, mas ele desbordou para um aspecto de segurança pública.
E isso afeta a sociedade como um todo. Daí porque, vamos dizer assim, a inovação legislativa ter sido comemorada, porque ela, na verdade, traz um conforto e traz uma disciplina que permite a cada um dos atores envolvidos, família, escola, alunos, poderem encontrar uma solução para poder garantir não a abolição do uso da ferramenta, porque a ferramenta é espetacular, ela é excepcional, mas o problema é, como tudo na vida, né? O uso abusivo, o uso exagerado. E aí vamos trazer assim um paralelo, um exemplo paralelo ao que eu estou dizendo de uso abusivo. O açúcar na sobremesa é maravilhoso, deixa tudo mais doce, torna a nossa vida mais fofa, mais colorida, mais feliz. Mas veja o seguinte, o uso abusivo do açúcar traz prejuízos à nossa saúde, seja na obesidade, seja com diabetes, seja, enfim, eu não sou médico, mas assim, são evidentes e são notórios os estudos que trazem as consequências do uso abusivo dessa substância que é tão gostosa e que traz tanto prazer como o Adalto referiu. E para as crianças até é cáries, né? O uso equivocado do açúcar é danoso. Bom, mas a gente também tem que lembrar que não é a proibição, que é uma restrição, né? Porque uma coisa é você restringir, a outra coisa é você proibir. E o que a gente pode fazer no uso dessa restrição, né? A gente que está dentro da escola, a gente que está, como eu, no consultório, como é que a gente pode orientar? Eu vou trazer um dado para vocês, assim, que eu andei colhendo, né? Muito informalmente, para saber como é que as escolas estão fazendo. E, por incrível que pareça, as escolas elas estão conseguindo se organizar e, num primeiro momento, elas estão proibindo, para daí depois seguir num plano pedagógico, seguir numa conduta. Adalto, o que você está fazendo lá na sua escola? Conta pra gente um pouquinho. As minhas crianças da escola em que eu atuo são muito pequenas, são crianças até 11 anos de idade. Então, a frequência com que elas trazem o aparelho para a escola já é um pouco menor do que os jovens, os adolescentes que geralmente já têm o seu aparelho pessoal. Mesmo assim, a gente tem crianças que levam o celular para a escola. Ontem, uma estudante levou porque ela disse que não estava se sentindo muito bem e a mãe estava preocupada com o estado de saúde dela e ia ligar ou mandar mensagens para ela. Esse tipo de uso, no ambiente da escola, do segmento que eu atuo, é muito desnecessário, porque os professores estão extremamente vigilantes nas crianças. Eles conhecem o rostinho dos meninos, das meninas, sabem quando está com um olhinho diferente, eles têm uma percepção muito familiar do estado de cada uma dessas crianças. E sempre que eles percebem uma alteração, eles já nos comunicam para que a gente ligue para a família. Se a criança fala que está com algo, se queixa, né? Às vezes ela se queixa, estou com dor, a gente já entra em contato com as famílias. A gente faz uma aferição da pressão, da pressão muito raramente, mas ou do oxímetro, do uso do oxímetro para uma criança que tem asma, da temperatura para identificar se está com uma febre. Então a gente acompanha as crianças de uma forma muito íntima. E aquelas crianças que são diabéticas, a gente faz a medição ali da glicemia durante o período escolar para garantir um bom estado delas. Então, as famílias conseguem construir uma parceria muito grande com o segmento que eu atuo. O uso do celular foi restringido, não foi proibido. Mas eu acho que aí entra a parceria, né? O laço de confiança que a gente vai formando entre a gestão escolar, professor e pais. Porque a gente que é o adulto da relação, né? A gente que tem que ali monitorar, ensinar, estar atento às demandas dos alunos. E daí também, agora eu vou provocar tanto o professor Luiz quanto o Adalto. Eu quero saber, para os alunos que precisam do uso da tecnologia, né? Como os alunos que têm autismo, apraxia de fala, e que precisam dessa tecnologia para ampliar o seu processo de aprendizagem, para facilitar, para monitorar, para a gente monitorar, né? Como é que fica isso? Né? Eu ia dar um exemplo desse caso. Eu tenho um estudante autista, não verbal,
e ele precisa ficar o tempo todo com o tablet que é utilizado para fazer a comunicação. Porque com esse recurso ele consegue se comunicar com os profissionais que o acompanham na escola e com todo mundo. Então, nesses casos, a legislação não fez uma proibição do uso. Ela permite que o estudante que necessita de acessibilidade faça o uso correto no ambiente escolar. E existem também as exceções que são de saúde. Um estudante diabético tipo 1, que tem uma família com uma condição financeira melhor, pode dispor daqueles dispositivos de monitoramento glicêmico minuto a minuto. Isso ajuda a identificar uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia, permitindo a correta medicação e a estabilização do estado da criança na melhor condição possível. Então, a lei não proibiu todos os usos. Ela permite alguns usos ainda. Ela restringiu, não proibiu. Essa acho que é a melhor palavra para o uso da lei. Eu acho que a palavra é a melhor. Agora só falta a gente... Mas eu vou fazer uma correção, se vocês me permitirem. Eu acho Lógico, que o gancho... a gente não é advogado, a gente é professor. Então, mas o gancho é a expressão que o Adalto utilizou. A lei é clara em dizer o seguinte: a lei federal, a lei nacional 15.100, diz lá no artigo 2º, fica proibido. Ela não usa restringido. Ela diz proibido. A lei estadual paulista, lei 1858 de dezembro de 2024, diz com todas as letras no artigo 1º, fica proibida a utilização de celulares e outros dispositivos eletrônicos pelos alunos nas unidades escolares da rede pública e privada de ensino no âmbito do estado de São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Não dá para você, semanticamente, querer pretender dar uma interpretação diversa daquilo que está expresso. Ou o amarelo é amarelo, e não é laranja, e não é azul, e não é rosa, e não é branco, ou não é possível a gente trabalhar de outro modo. E aí eu digo que o Adalto usou inteligentemente a expressão mais correta. Ela restringiu para tudo, excepcionou para alguns casos. Lembrando, a proibição não se assenta no simples fato de que o professor deve ter o controle da atenção dos alunos. O objetivo não é garantir que o professor consiga realizar o seu trabalho. O objetivo das leis foi o de preservar, como diz lá a lei federal, salvaguardar a saúde mental, física e psíquica das crianças e dos adolescentes. Então, a lei fala de proibição mesmo, está proibido, não é para usar, não vai usar. Só que, e aí como vocês já devem imaginar, de todo operador do direito, seja juiz, seja promotor, seja advogado, todos nós temos aquela frase que diz assim: para toda lei existem as exceções. E é justamente as exceções em que há a permissão e o incentivo ao uso da tecnologia para hipóteses determinadas. E só para, vamos dizer assim, trazer ou fazer uma consideração jurídica do exemplo que o professor Adalto referiu aí no que acontece na escola com relação aos que são, vamos dizer assim, da educação fundamental 1, em que os professores conhecem tal e qual os seus alunos, assim como os pais. É no olhar, é no comportamento corporal, é no sensitivo. Então, o pai ou o professor percebe que tem alguma coisa de errado com aquele aluno só de ver a criança. E isso permite que ele possa, então, empreender as comunicações necessárias para que a própria escola faça o contato com as famílias para uma investigação melhor do que está acontecendo. É diferente, por exemplo, daqueles alunos atípicos que dependem ou que não têm uma socialização por fala, e nem tampouco dos adolescentes que são típicos e que querem só fazer uso do celular para uso indevido dentro do ambiente escolar.
Então, vejam, a lei proíbe para todo mundo, ela autoriza como exceção para aqueles que dependem do uso da tecnologia para melhorar o seu processo de aprendizagem ou para se comunicar, e para hipóteses excepcionais, quando essas hipóteses excepcionais se referirem à preservação do estado de saúde ou então a questões de estado de perigo, caso fortuito ou força maior. Então, vejam, por exemplo, essa situação que o professor Adalto referiu de uma criança doentinha, até os 11 anos é comum. Já para um adolescente, fica um pouco mais difícil, porque atingindo certo grau de maturidade, a introspecção do adolescente se confunde, ela pode ser confundida, porque ela pode ter várias causas, vamos chamar. E uma delas perpassa até por uma introspecção, em razão, por exemplo, de um estado, eu digo temporário, tá? Um momento ali de introspecção, de tristeza por conta, por exemplo, de uma decepção amorosa, eventualmente, que é bastante comum entre adolescentes. Isso não justifica o uso do celular. Agora, para um adolescente que tem um problema grave de saúde, como uma doença coronária, uma doença autoimune, que precisa de um controle, que precisa de um contato imediato, inclusive com profissionais de saúde que assistem esse profissional, esse aluno, esse uso não só não deve ser proibido, como ele deve ser permitido. Agora, o que está aí por trás de tudo isso é saber se esse uso se enquadra numa ou noutra situação, e para isso as escolas devem exigir a satisfação, vamos dizer assim, a declinação da causa que autoriza o uso do celular, que é proibido pelas leis. E aí, então, aí para fechar, o gancho se a escola tem autorização para permitir o uso nessas hipóteses excepcionais, o que a gente vai precisar fazer é separar o joio do trigo e saber se é caso excepcional ou se não é caso excepcional. E como a escola tem condição de saber se é ou não é caso excepcional? Exigindo da família a declinação da causa que autoriza o uso excepcional do celular. E aí envolve aquilo que a Dani tinha referido. A escola que trabalha em parceria com a família e a família que principalmente trabalha em parceria com a escola vai fazer questão de documentar, de mostrar a causa que justifica o uso excepcional que a lei permite. Sim, no caso eu acho que são os laudos que a gente acaba pedindo para os profissionais, neuropediatra, psiquiatra, pediatra, né? Daí entra, porque daí a escola está respaldada juridicamente. O artigo 3º da lei nacional fala que é permitido o uso do celular ou de aparelhos com acesso à internet nas hipóteses em que se destina a garantir a acessibilidade, garantir inclusão, atender condições de saúde dos estudantes ou para garantir os direitos fundamentais. Sim. A lei estadual, por exemplo, faz referência no mesmo artigo 3º, mas ela diz assim, é permitido exclusivamente em que situações houver necessidade pedagógica para a utilização de conteúdos digitais ou para alunos com deficiência que requerem auxílios tecnológicos específicos para participação efetiva nas atividades escolares ou que tem alguma condição de saúde que requer esse auxílio. Então, vejam o que eu quero dizer. A lei nacional acaba sendo muito mais abrangente e trata, de alguma forma, com uma amplitude bastante larga, quais seriam essas hipóteses excepcionais. Isso permite que estados que não tenham uma disciplina legislativa própria possam, então, vamos dizer assim, alargar os conceitos para poder permitir o uso excepcional de acordo com o que prevêem esses 4 incisos do artigo 3º da Lei 15.100 de 2025. No estado de São Paulo e outros estados da federação
que, a exemplo do Estado de São Paulo, possuem uma lei própria, vão precisar adequar e aferir se, para além dessas 4 questões disciplinadas na lei federal, o uso se faz necessário para a melhoria do processo de aprendizagem, quando o conteúdo estiver relacionado com o aprendizado digital, ou quando as condições de saúde foram exigirem, ou então quando os alunos com deficiência necessitarem desses auxílios tecnológicos. Aqui no estado de São Paulo, inclusive, a própria Secretaria de Estado da Educação e o próprio Conselho Estadual da Educação emitiram alguns documentos normativos, e aí eu posso citar para vocês, aqui no estado de São Paulo, a indicação 238 de 2025 do Conselho Estadual, e o manual conjunto da Subsecretaria Conviva, que emitiu vamos dizer assim, um documento que é orientador para a aplicação dessas leis. Então, tanto a indicação do Conselho Estadual, quanto esse documento normativo da Secretaria Conviva, da Subsecretaria Conviva, são documentos complementares, mas que são orientativos. Isso significa dizer que eles não têm força de lei. Eles não podem impor penalidade. Eles podem sugerir adaptações, implementações de melhoria, coisas que vão facilitar o dia a dia da escola. E eu não entendo que a lei e o aplicador da lei, seja advogado, juiz ou promotor, tem mais condições de identificar quais são essas hipóteses excepcionais do que os profissionais clínicos e do que os profissionais pedagógicos. Então, aí eu cito os professores, os supervisores pedagógicos, os psicopedagogos, os psicólogos, os psiquiatras e os médicos. São esses os profissionais que vão poder trazer situações excepcionais que a lei não tem como prever quais são. E aí, só fazendo uma correção, né, que eu falei lá atrás, sobre o laudo que vai respaldar a escola, ele não vai respaldar só a escola, mas ele vai respaldar principalmente o aluno. Né? Não só a escola, ele vai respaldar principalmente o aluno que precisa dessa acessibilidade, que precisa desse recurso. E muito bem lembrado do Conselho Estadual de Educação, trazer essas normas, né, que não tem a força de lei, mas ela dá um respaldo aí para onde a gente pode seguir, para onde a gente pode evoluir. Porque a partir disso agora, né, a partir da lei, o que a gente pode fazer com isso e para onde a gente vai caminhar? Eu acho que é essa a pergunta que fica. Para onde a gente vai caminhar e o que a gente vai fazer? E como é que a gente vai fazer com que esses alunos que já passaram, né, de um estado aí de, como é que eu vou dizer, do uso normal da tecnologia para um vício, como é que a gente vai fazer com tudo isso? Porque isso também é um impacto para a aprendizagem deles, pensando que a lei veio para promover a aprendizagem, né, para facilitar a aprendizagem. O que a gente faz com isso? E o que a gente faz também, porque os professores usavam como recurso de tecnologia em sala de aula. Agora, acho que a gente precisa achar aí um meio termo para a gente conseguir caminhar, para a gente conseguir seguir, né? Para eu dar uma opinião jurídica, eu queria muito ouvir o professor Adalto no que se refere ao aspecto pedagógico disso. Eu ia para as minhas considerações finais e falar justamente sobre isso. Vou então para as minhas considerações finais e esse aspecto pedagógico que envolve o uso dos recursos. A lei não transforma os recursos tecnológicos em vilões, em inimigos do processo educacional. Ela permite o uso educativo deles. E nessas situações eu entendo que o melhor é quando a escola dispõe dos próprios aparelhos. Se a gente vai fazer uma atividade de campo com os estudantes e pede que cada um deles traga o celular, eu assumi a responsabilidade pelo aparelho das crianças, que pode se danificar no espaço aberto, cair, ou mesmo perder, né? Às vezes as crianças acabam deixando as coisas e não lembram muito bem onde guardaram. A gente também corre o risco
das diferenças das tecnologias, da qualidade de um celular melhor, um celular mais velhinho, não conseguir alcançar o objetivo didático que a gente está propondo. Às vezes você sai para o ambiente externo para fazer uma gravação. Um celular mais antigo pode ter pouco espaço na memória e não conseguir gravar. E a criança ficar frustrada, o jovem ficar frustrado. Nesses casos, é melhor que a escola tenha os equipamentos que serão utilizados. Assim como Chromebooks, tablets ou outros tipos de recursos. E a gente consegue garantir que todos os estudantes tenham condições ideais de participar da atividade que a gente está propondo. Então, eu penso que o uso pedagógico precisa, primeiro, atender uma finalidade. Não é só para ocupar o tempo dos estudantes com um aparelho que eles gostam de utilizar. Então, tem que ter uma finalidade específica, um planejamento com objetivos claros relacionados aos conteúdos e às habilidades que a gente está desenvolvendo. E que a gente disponha desses recursos para ofertar um padrão de execução, para que ninguém fique prejudicado por não dispor de condições financeiras de ter acesso a um equipamento adequado. Porque se é uma atividade educativa, ela precisa ser de qualidade, para todos. Uma expressão que a gente usou muito no podcast anterior, é para todos. Eu tenho que ofertar condições de participação para todos eles. Então, acredito que o uso pedagógico precisa estar intimamente relacionado com o projeto pedagógico e com o planejamento do professor. Acho que é assim que eu faço as minhas considerações e passo a palavra para o professor Luiz. Professor Adalto, eu acho que as minhas considerações em razão da sua última fala aí estão completamente prejudicadas, porque você disse tudo o que era possível de se dizer. O que eu posso dizer em reforço do argumento é que acho que os equipamentos não podem ser vilanizados. Eles precisam, obviamente, ser usados como ferramentas para a melhoria dos processos de aprendizagem. Se é esse o objetivo, o uso das tecnologias está liberado, está permitido. Na verdade, ele é incentivado, até porque nós estamos no século XXI e a nossa vida é permeada, bombardeada, constante e diariamente pela tecnologia. Então, o quanto antes os estudantes aprenderem sobre educação digital e participarem do processo de cidadania digital, melhor vai ser para a sociedade. Isso é inegável. A garantia da igualdade de atendimento da oferta de ensino, que perpassa por garantir que todos tenham acesso às mesmas condições, foi brilhantemente exposta pelo professor Adalto. Eu acho que a escola, na medida em que desenvolve a sua política pedagógica, deve prever dentro da sua política pedagógica o ferramental que ela própria vai usar para fazer a exploração dessas metodologias. Porque com isso ela garante que todos tenham acesso às mesmas condições. Tá? Posso trazer exemplos de festividades, então vai fazer uma excursão, um estudo do meio, não sei o quê, e aí permite que o aluno leve fotografia, leve o celular, leve o tablet. Quebrou, de quem vai ser a responsabilidade? É da escola, e vai trazer para ela um ônus que a própria lei procurou excepcionar, que é justamente garantir que a escola não tem responsabilidade nenhuma se o aluno, de forma indevida, ilegal e inadvertida, levar o equipamento para a escola. Então, assim, como é que a gente vai fazer, Dani? E aí você perguntou para encerrar, né? Como é que a gente vai fazer para saber ou para promover essas adequações? Como toda lei no Brasil, as coisas acontecem aos poucos. O tempo é o melhor senhor das coisas, porque ele trará maturação. Ele vai trazer a experiência inicial, que era aquela prévia à lei, que o uso era indiscriminado. Agora ele passa por um processo em que o uso está totalmente proibido, exceto nas exceções, e o tempo vai dizer de que forma as coisas vão se acomodar para garantir o melhor dos dois mundos, que é a utilização racional e saudável dos equipamentos. De que forma a escola vai conseguir fazer isso? E essa é a dica que eu dou para todo gestor escolar. O diálogo, o treinamento, a preparação, a disponibilização de canais de escuta, seja com as famílias, seja com os próprios professores, com os próprios profissionais que assistem os alunos,
é o caminho. Não é por outra razão que está lá no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Nacional. Os estabelecimentos de ensino disponibilizarão espaços de escuta e de acolhimento de estudantes ou funcionários que estejam em sofrimento psíquico e mental decorrentes principalmente do uso imoderado de telas e de nomofobia. Então, vejam, o diálogo, não aquele do WhatsApp, não aquele do chat do Facebook, do Instagram, o diálogo verbal, a interação entre humanos sem a máquina, vai acabar sendo o foro apropriado para a gente poder acomodar as coisas, para a gente desmistificar essa vilanização que, num primeiro momento, os alunos, principalmente os alunos, tiveram da inovação legislativa. Bom, com essa finalização desses dois, eu tenho que só agradecê-los, né? Agradecer o professor Luiz, que gentilmente aí está conosco no nosso podcast. Agradecer o Adalto pela parceria mais uma vez. Agradecer os telespectadores, né? Agradecer vocês por confiar aqui no nosso trabalho. E deixar aí para vocês... daqui a pouco vai ficar gravado aí no YouTube, a gente vai disponibilizar para vocês reverem e para a gente também pensar e maturar, né? Porque agora foi uma avalanche de informação e a gente também precisa maturar tudo isso, precisa pensar e precisa resolver de qual forma que a gente vai fazer. Mas, assim, o processo é pedagógico, né? Então, a questão da tecnologia ela tem que estar inserida no planejamento pedagógico do professor. Ela tem que servir a alguma coisa, né? Ela tem que estar a serviço, né? E não a gente a serviço dela, porque daí senão vai gerar toda essa confusão que a gente discutiu até agora. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês, obrigada pelas contribuições. E a gente se vê numa próxima, né? Beijo, beijo e até. Tchau, gente. Até. Tchau, tchau. Professor, obrigada, viu?